to the top. Let's go, let's go. Oi, meus amores, a paz do Senhor Jesus. Eu quero nesse vídeo contar um pouco da minha história, né? Falando assim que todos os louvores que eu louvo, ela tem um pouco da minha história, um pouco das coisas que Deus tem feito, né? A minha adoração é para o Senhor, por todas as coisas que Ele tem feito e cuidado, amém? Então, quero falar não demorando muito, porque eu não quero que esse vídeo fique longo, né? Mas eu tava ouvindo um louvor que ele me fez lembrar, sabe, da minha infância e quero contar para vocês, amém? Por favor, eu quero pedir que vocês não julguem, tá? As pessoas que eu vou falar aqui, mas que vocês analisem, às vezes vocês estão passando por alguma coisa parecida ou não sabem o que fazer. E a minha história, eu acredito que vai ser uma ajuda para muitas pessoas. Então presta bem atenção no que eu vou falar. E vou começar a falar, amém? Então, os meus pais, eles não são, na época minha mãe não era, né? Meu pai ainda não é evangélicos, né? Então eu não cresci no berço evangélico. Minha mãe ia para várias igrejas, assim, em várias denominações, buscando conhecer a Deus, né? Então eu fui para várias igrejas. Eu não conhecia Deus, eu não tinha nada que me apegasse, né? E eu lembro assim que com os meus 6 anos de idade, 6 até os meus 8 anos de idade, eu passei por muitos, como fala, passei por abusos, né? Abusos sexuais e isso me entristecia muito, mas eu não entendia o que estava acontecendo, porque na minha época as crianças não entendiam o que era isso, né? E eu vi, assim, passei por muitas coisas e eu só fui entender, sabe? Quando uma vez, depois de grande, a minha pastora falou que Deus tinha mostrado ela, para ela, eu pequenininha, com uns 8 anos de idade, virado para a parede, chorando, chorando. E aí eu entendi que era isso, né? Aí eu fui à tona realmente o que eu tinha passado. E o que aconteceu? Esse abuso foi dos meus 6 anos até os 8. Eu passei por isso. E não foi fácil, porque eu não entendia nada que estava acontecendo. E só que isso me incomodava, me fazia se sentir mal. E eu lembro que assim, que eu chorava muito, sabe? Eu chorava muito. Chegava assim à noite, eu virava pra parede e eu começava a chorar baixinho para ninguém ouvir. Muitas e muitas vezes eu chorava. Eu não conseguia fazer amizade, eu não conseguia conversar com ninguém, eu não me abria. Eu sempre fui uma pessoa muito fechada, muito sozinha. Na escola, assim, não tinha, assim, essas pessoas que, sabe, amigos, essas coisas. Eu não tinha amizade, eu era muito sozinha. E eu lembro que minha mãe sempre falou assim, né, filha, eu sou sua melhor amiga, na hora que você precisar eu tô aqui, eu vou te contar, né, pode contar comigo, né, pode contar comigo que eu vou estar aqui, eu vou te ajudar. E minha mãe sempre foi muito aberta comigo, sabe? E eu lembro que quem, no caso aqui, sofreu abuso foi com meu pai. E eu lembro que o meu pai, ele veio embora pro Japão e eu já tava grande já, eu acho que eu tinha 10 anos mais ou menos. Aí eu fiz não lembro que pergunta que eu fiz com a minha mãe e ela pegou e falou assim, por que você tá falando isso? Aí eu tive que falar pra ela o que aconteceu, mas com medo, sei lá, medo, desespero.
E nessa época, minha mãe ela não tinha sabedoria nenhuma, sabe? Ela pegou e foi e reuniu a família toda, me expôs diante da minha família para que eu falasse o que aconteceu, tudo, detalhes e tudo. Por quê? Porque minha mãe já queria há muito tempo separar do meu pai. E ela, quando ela conseguiu se separar do meu pai, por causa dessa situação, ela conseguiu se separar do meu pai. Que ela ameaçou ele, né? Que se ele não desse o divórcio, ela iria na justiça e ia denunciar ele. E ele já estava no Japão. Então, o que aconteceu? Ele se separaram. Minha mãe teve outra família, outra pessoa, né? Mas antes da minha mãe ter outra pessoa, ela demorou por causa de muita coisa que aconteceu na vida dela, que esse já é um testemunho dela. Mas chegando aqui, né? Então, minha mãe já estava com o pai do meu irmão, tudo. E ninguém aceitava, né? Porque achava que o meu pai era tudo, que o meu pai era o ideal, que o meu pai era tudo. Eles gostavam muito do meu pai, né? Sempre gostou. Só que daí o que aconteceu? Com o sofrimento da minha mãe sempre me ensinou que homem não prestava, que homem nunca vai cuidar, pelas coisas que a minha mãe passou. E eu, como eu tinha passado por tudo isso, toda essa angústia, por muitas vezes eu tinha depressão e minha mãe não sabia que eu tinha depressão. E eu lembro que com os meus 8 anos de idade, mais ou menos, eu tentei tirar minha vida. Sempre fui uma pessoa que chorava muito sozinha. E eu não conhecia Jesus, né, nessa época. E minha mãe, né, sempre falou assim pra mim, de casa não, fica com o outro, porque não presta, homem só faz gente sofrer, eles não vai nunca valorizar você. Então, né, homem é só pra, né, e mais nada. E eu lembro assim que quando eu conheci o meu esposo, tudo, e a gente acabou casando, né? E mesmo minha mãe não aceitava na época, né? Por muitas coisas, né? Eu só tô resumindo. E o que eu quero dizer pra vocês, assim, que diante de tudo que eu passei na minha infância, do abuso, tudo, isso me deixou sem vontade de estudar. Eu parei de estudar e preferi ter filho cedo, casar cedo. E o que aconteceu? Eu parei de sonhar, porque eu também ouvia, no mundo que a gente está, o Brasil do jeito que é, você nunca vai conseguir fazer uma faculdade. E se você fazer uma faculdade, você se formar no que você quer, você não vai ter emprego. O que adianta gastar também, se matar, também trabalhar, ter serviço, trabalhar e estudar para você não ter serviço. Então, passado por todas essas coisas, eu tinha parado de sonhar, parado de qualquer coisa. E o que aconteceu? Eu casei e tudo. E eu sempre ouvia isso. E eu sempre também, só que eu sempre tive no meu coração que o meu sonho era casar uma vez e viver a minha vida inteira até a morte nos separe. E no decorrer do meu casamento, não conhecer Jesus ainda, tudo, ali eu descobri Jesus com 20. Não, eu já estava conhecendo Jesus, mas que assim que eu me firmei mesmo com, acho que 24 anos mais ou menos. É onde eu me firmei com Deus. E ali eu não saí mais dos pés do Senhor. Glória a Deus por isso. E o que eu quero dizer? Que muita gente tem passado por situações na sua vida a qual ela não tem com quem conversar, se abrir. E querendo ou não, isso nos traz traumas do passado para o nosso presente, nos faz a gente não sonhar mais, nos faz a gente se sentir que a gente não é capaz ou que a gente não é importante. E isso vai agravando na nossa vida, né, de adulto. E o que eu quero passar para vocês é o quê? Que uma palavra que o Senhor, Ele me deu, está em Efésios 4, 21, fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo
muito mais abundante mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, o que eu aprendi com o Senhor? Que o impossível para a gente se torna possível quando a gente tem Ele. E às vezes a gente passa por tanto sofrimento que a gente acaba acreditando que todo mundo pode ser feliz menos nós mesmos, né? E que a gente nunca vai conseguir nada. Muitas vezes eu ouvi isso. Eu nunca tive ninguém que me apoiasse, me falasse que eu era capaz de viver uma vida melhor, de ter uma estrutura melhor. E depois que eu conheci a Jesus, eu descobri que além de eu ser importante para Ele, além de eu ser preciosa para Ele, além de ser qualquer outra coisa que eu nunca imaginei que eu pudesse ser, igual Ele está falando, que Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante, além daquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. E olha como é tremendo a Deus, como que Deus ele é tremendo na nossa vida. Que eu sonhava muito de ser professora, eu sempre tive vontade, só que eu não consegui terminar meus estudos. E hoje ainda luto para terminar meus estudos, sabe? Eu quero terminar meus estudos, eu quero sim ainda me formar, mas muito mais do que isso, eu sonho muito mais outras coisas mais. E isso me fez lembrar, sabe? Eu estava ouvindo esse louvor que ele estava falando e ele me fez expandir o meu coração. E ele fala mesmo exatamente que quando eu estava sozinha, ali, desamparada, e eu descobri uma coisa na minha vida esses tempos atrás, que eu sou muito mais daquilo que eu imaginava, tanto eu como você, que é o quê? Que nós somos um milagre de Deus nessa terra. Quando nós passamos por todas as dificuldades, todas as adversidades, traumas de infância, traumas de tantas coisas, às vezes você pode ter passado por algum trauma de palavras que machucam, que ferem, ou atos que fizeram, não sei. Mas saiba que você é um milagre de Deus, você sabia, para a vida de alguém? Você acaba sendo um milagre, porque hoje eu olho para mim e me vejo uma pessoa totalmente diferente daquela Cíntia de 37 anos, 37, de 35, ou 35, 35, 30 anos mais ou menos, bom, 30 anos, vamos dizer, 30, 32 anos atrás. Eu posso dizer que eu sou totalmente diferente, o modo de pensar, os medos, tudo. Porque hoje a minha confiança é no Senhor. Hoje a minha confiança, a minha fé, a minha esperança, o meu tudo está na mão do Senhor. E eu sei que todos os meus sonhos foi projetado pelo Senhor antes de vir a mim. Antes de eu sonhar, o Senhor já sonhava para mim. E eu sei que todos os nossos sonhos ele vem nascido do coração de Deus. E quando a gente aprende isso, que nossos sonhos ele pode ser real se a gente crer, se a gente acreditar, se a gente ter fé em que Deus ele pode realizar o sonho na nossa vida. E eu comecei a analisar como que Deus ele age na nossa vida, até quando a gente não conhece Deus, o Senhor me consolava. Eu lembro que eu chorava muito e falava, Deus, me tira daqui, eu não quero mais viver. E é como assim? Eu não conhecia Deus, e eu falava, Deus, 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 me ajuda. Eu chorava, eu me desesperava. Muitas vezes eu pedi para morrer, eu pedi para que não estivesse mais aqui. E
teve épocas na minha vida de algumas tribulações grandes que eu passei na minha vida. E algumas recentes eu falei pro Senhor assim, Senhor, eu não quero, antes eu queria tirar a minha vida, sabe? E hoje, uns dias atrás, eu falei assim, Senhor, me leva daqui. Me leva daqui, porque eu já não tô aguentando muitas coisas. Eu falei para Deus, é tão difícil, Senhor, você se doar, sabe, pelas pessoas, e você vê que as pessoas não te olham como você é, porque não conhece a sua história, não sabe quem é você e te julgam pelos que os outros falam, não pelo aquilo que eles conhecem. E isso é muito ruim. Eu falei para Deus assim, sabe? Eu falei, Pai, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem sou eu, tu conheces o meu caráter, tu conheces quem sou eu, o meu interior, o que eu penso, os meus sentimentos. E só que as pessoas são muito má, eu falei pro Senhor, porque eu tô me sentindo um pouquinho, não totalmente, porque a gente não consegue chegar a sentir aquilo que Jesus sentiu. Mas um pouquinho, que é você amar a pessoa e a pessoa ainda se entregar e dar sua vida pela pessoa e você vê que você não tá dando, a pessoa não tá dando nenhum valor no que você tá fazendo. E aquilo eu fui te compreender. Quantas vezes a gente é falho. Quantas vezes eu já fui falha e muitas vezes eu posso ser falha ainda, continuar. E eu pude analisar assim que será que não é isso que toda vez que Jesus sente quando a gente não entende o nosso próximo, quando a gente quer julgar, quando a gente fica com raiva ou julga as pessoas. Por isso que eu falo muito para todos, tanto ali em casa como todos. Não vamos julgar as pessoas pelo que os outros falam e nem pelo que ela é. Ninguém conhece a história da pessoa, ninguém sabe o que ela passou para ela hoje estar assim. Mas tem quem pode entrar e mudar a vida dela, que é o Espírito Santo de Deus. Se a gente pedir ao Senhor, o Espírito Santo de Deus é o único que pode convencer o homem de todo erro, de todo pecado. E a gente não precisa ser juiz, gente. A gente não precisa ser juiz. Hoje em dia, eu vejo muitos juízes. Mas o Senhor nos chamou para ser pessoas que amam. Chamou a gente para amar. Não chamou a gente para ser juiz. Porque nós também erramos. E refletindo, sabe, nesse louvor que eu vi e nessa passagem, eu glorifico a Deus, porque para me chegar onde eu cheguei, o Senhor trabalhou muito em mim, foi muito sofrimento, muita coisa para mim conseguir ser mais calma, mais pacífica, mais serena e confiante mais em Deus. Eu não vou louvar aqui, eu vou louvar a partes, mas o vídeo que eu vou fazer louvando, eu quero pôr ele só nas minhas redes sociais do Facebook, porque aqui no YouTube, no caso, eles não permitem. Mas se você quiser, você pode acessar o meu canal do Facebook, que tá Cíntia Maquita Cusca. Amém? E vocês vão ver lá o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado e que o meu testemunho seja para ajudar vidas, ajudar aqueles que sonham, aqueles que tenham passado por tantas coisas. É difícil, sabe, você dar o perdão, é difícil você erguer a cabeça e prosseguir. Mas sabe de uma coisa? Quando a gente exerce o perdão para as pessoas e quando a gente consegue vencer todo o nosso passado, o Senhor, Ele nos mostra que tem muito mais do que um passado e um sofrimento. Ele tem muito mais pra gente. E a maior parte é saber que nós somos
tão precioso para o Senhor que a gente é um milagre. Quando a gente passa por tudo isso, a gente é um milagre para alguém. A gente se torna um milagre. E isso nos faz entender que nós podemos trazer vida através da nossa vida. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu comentário aqui embaixo. E sinta a sua vontade no meu canal. Tá bom, gente? Esse é só um pedaço da minha história. E tem muitas coisas, né? Mas eu vou deixar por aí. Tá bom, gente? Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.